Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Estamos lendo o livro de Josué. Se por acaso você querer receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Estamos lendo o livro de Josué. Hoje nós vamos ler o capítulo 8. Então, Josué, é um livro que você vê claramente que é uma continuação ali dos outros livros, Deuteronômio, o Êxodo, Gênesis, que também todos é uma continuação do outro, e Josué continua aqui narrando a história do povo hebreu, né, que a gente conhecemos como povo israelita. Beleza? Então vamos lá. Capítulo 8. O Eterno disse a Josué: não temas nem te acovardes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te sobre Ai. Vê, estou entregando em tua mão o rei de Ai, junto com o povo, a cidade e a terra. Trata a cidade e o rei conforme tratar-te Jericó e o seu rei. Entretanto, podereis saquear para vós os despojos e o gado. Prepara uma emboscada para a cidade por detrás dela. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros para subir contra Ai. Escolheu 30 mil homens, guerreiros valentes, e de noite enviou-os com as seguintes instruções: atenção, ficai de emboscada por detrás da cidade e não vos distanciai muito dela, e ficai de prontidão. Eu e o resto do povo aqui comigo nos aproximaremos da cidade. Quando saíram ao nosso encontro, como da primeira vez, vamos fugir à frente deles, de modo que se ponham a perseguir-nos. Assim os atrairemos para longe da cidade, pois pensarão então fugindo à nossa frente, como da primeira vez. Quando, pois, estivermos fugindo à frente deles, nesse momento saireis da emboscada e tomarás a cidade. O Eterno a entregará em vossas mãos. Logo que tiverdes ocupada a cidade, incendiai-o. Fazei tudo de acordo com a palavra do Eterno. Vinde bem o que vos ordenei. Josué o despediu a eles e puseram de emboscada em Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou aquela noite com o restante do povo. Josué levantou-se de madrugada, passou o povo em revista e, junto com os anciões de Israel, subiu à frente do povo contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram e aproximaram-se até chegarem defronte da cidade. Acamparam ao norte de Ai. Um vale os separava da cidade. Anteriormente, Josué havia escolhido cerca de 5 mil homens que puseram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo estava, pois, distribuído da seguinte maneira: o acampamento inteiro ficou a norte da cidade, e os emboscados a oeste. E quando veio a noite, Josué desceu dentro do vale. Quando de madrugada o rei de Ai percebeu isso, ele e todo o exército da cidade saíram às pressas ao encontro de Israel para o combate. Na descida que se abre para o lado do deserto, sem saber que por trás da cidade havia uma emboscada, Josué e todo Israel fugiram-se de derrotados e fugiram em direção ao deserto. Fizeram todo um esquema aí. Todo o povo da cidade foi convocado para persegui-lo. Ao perseguirem Josué, afastou-se da cidade. Não resta
em Ai ou em Betel homem algum que não saísse ao encasco de Israel, deixando a cidade aberta. Puseram-se a perseguir Israel. O Eterno disse então a Josué: estende a lança que tens na mão contra Ai, pois eu vou entregar-te a cidade. Josué estendeu a lança que tinha na mão contra a cidade, e logo que os estavam em emboscada, levantaram-se da sua posição, correram, entraram na cidade e a tomaram, incendiando em seguida. Os homens de Ai voltaram-se e viram subir ao céu a fumaça da cidade. Nem tiveram oportunidade de fugir para um outro lugar, para um outro lado, pois o povo que fugiram estava fugindo para o deserto, voltando-se contra os perseguidores. Pela fumaça que subia da cidade, Josué e todo Israel perceberam que os da emboscada haviam tomado a cidade. Foi esse o sinal para darem meia volta e lançar-se ao ataque contra os homens de Ai. Os que tomaram a cidade saíram então ao encontro deles, de modo que os homens de Ai ficaram cercados de ambos os lados, por trás, que os batiam, e ao ponto de lhe deixar sobrevivente nem fugitivo. Quando ao rei de Ai, capturaram no vivo e levaram a Josué. Eles tinham, nessa época, eles tinham muito essa tradição de... O rei representava o povo, né? Então, eles pegavam o rei como troféu, vamos dizer assim. Você vê esses filmes de época, você vê muito isso. Assim, Israel exterminou no campo todos os habitantes de Ai, que o tinham perseguido quando fugiram ao deserto. Todos, até o último, foram passados ao fio da espada. Então todo Israel voltou a Ai e passou a cidade ao fio da espada. O número dos que caíram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000. Toda a população de Ai. Josué não retirou a mão com que estendia a lança, até que todos os habitantes de Ai fossem exterminados. Israel tomou como saque o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Eterno deram a Moisés, a Josué, no caso. Josué incendiou Ai e reduziu para sempre um monte de ruína, que ali está até hoje. Quanto ao rei de Ai, pendurou-o numa árvore, deixando-o até a tarde, ao pôr do sol. Josué mandou que descesse da árvore o cadáver, lançaram-no à porta da cidade e ergueram-se ele um montão de pedras que permanece até hoje. Josué edificou um altar no monte Ebal, conforme a ordem de Moisés havia dado aos israelitas, o conforme estava escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não trabalhadas pelo ferro. Sobre ele oferecerão holocaustos e apresentarão sacrifícios de comunhão. Josué escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito na presença dos israelitas, e todo o Israel, com seus anciões, oficiais e juízes, estavam de pé, de um lado e de outro da arca, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam a arca da aliança. Estavam aí os estrangeiros, juntamente com os nativos, metade deles estavam do lado do monte Gerizim e metade do lado do monte Ebal, como havia ordenado Moisés ao Josué. Ao abençoar pela primeira vez o povo de Israel, em seguida Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, conforme tudo o que estava escrito no livro da lei.
não omitiu nenhuma das coisas que Moisés tinha ordenado, mas repetiu-as na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive das mulheres, das crianças e dos estrangeiros que moravam entre eles. Interessante, né, pessoal? Terminamos o capítulo 8. Aqui você vê que tinha estrangeiros no meio do povo, né? Tinha pessoas de outras nacionalidades que não era israelita, não era o povo hebreu que estava junto com o povo de Israel, né? Ali eu creio que as pessoas, elas, pelo fato delas estar juntas, elas tinham que estar seguindo todas as regras, todas as leis ali que foram estabelecidas ali por Moisés. Lembrando, pessoal, terminamos o capítulo 8, que essas leis, esses decretos, essas instruções, ela foi colocada para o povo de Israel naquele período. Muitas dessas leis nem tem hoje. O povo nem segue muitas delas, né? Mas a maioria foi para aquele período ali. Beleza? Então tá aí. Que o Eterno possa estar nos abençoando. É interessante, né, que você vê alguns episódios aqui, matou todo mundo, pendurou o cara na árvore, o cara morreu pendurado, né, no outro dia tiraram. Então tu vê assim que tá narrando uma história assim, que é bem, a gente fica assim meio, né, temoroso, né, por todos esses acontecimentos. Nós não sabemos, né, o motivo dessas invasões, dessas matanças. Eu tenho uma teoria, já ouvi uma teoria sobre essas invasões, mas eu vou deixar aí para falar em outro momento, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.